Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos concluir o estudo da unidade 5 do livro didático, falando um pouco sobre os principais usos e importância de conservação da vegetação. Esse material se encontra entre as páginas 138 e 141 do livro didático. Prosseguindo aqui, gente, a vegetação ela é um patrimônio que pertence a todos, portanto, nós devemos, buscar conservá-la para que as futuras gerações possam usufruir desse bem natural, desse patrimônio, né? A humanidade, as sociedades como um todo, né, utilizam recursos vindos da natureza, provenientes da vegetação, tanto para garantir sua sobrevivência, como também para o desenvolvimento de diversas atividades, né, no seio da sociedade. Em consequência desse uso intenso e também por conta da irresponsabilidade de muitas pessoas, né, esses recursos naturais, tanto a vegetação como a água, a natureza como um todo, né, esses ambientes, na verdade, vêm sofrendo ameaças, ou seja, encontram-se ameaçados. Aqui eu coloquei algumas imagens justamente para exemplificar essa questão da ameaça, né, com a vegetação. Aqui nós podemos ver uma área desmatada. É muito comum, infelizmente, porque diariamente vastas áreas, né, de vegetação são desmatadas para dar lugar a diversas outras atividades, como, por exemplo, a criação de gado, né, a pecuária, no caso, ou áreas de agricultura. Outra imagem que eu coloquei aqui foi justamente exemplificando os incêndios florestais, né, que ameaçam a biodiversidade e a natureza como um todo, são muito prejudiciais. Prosseguindo aqui, pessoal, as florestas, né, são importantíssimas para a vida dos seres humanos, porque elas fornecem matéria-prima, né, para a confecção de diversos utensílios e produtos que consumimos e que utilizamos, certo? Porém, apenas 15% da cobertura florestal mundial está intacta, ou seja, os outros 85% já sofreu algum grau de modificação por causa da ação humana. Se o ritmo atual, né, de desmatamento ele continuar, estima-se que daqui a 500 anos não existirão mais florestas nativas, ou seja, aquela vegetação natural que se desenvolve, né, nas diferentes áreas do nosso planeta de acordo com o clima e as características naturais do local, né? Então, se o desmatamento ele continuar nesse mesmo ritmo, daqui a 500 anos não existirão mais essas vegetações nativas. Então, é muito importante que a gente cuide, né, dos restantes, do remanescente, do que resta agora, né, para que futuramente as futuras gerações elas possam usufruir desses bens, né, e possam garantir também a sua sobrevivência, tendo em vista que a gente retira, né, da natureza toda a matéria-prima que utilizamos, né, no nosso cotidiano, na nossa vida. As florestas, gente, cabe destacar também, né, que elas são muito importantes para o equilíbrio do clima, porque elas vão influenciar na quantidade de umidade que é emitido para a atmosfera, então, consequentemente, influenciam na formação das massas de ar, certo? E também exercem influência na questão dos cursos de água, certo? Por quê? Porque a vegetação, gente, ela atua como uma proteção do solo e ela também favorece a infiltração da água da chuva, certo? As raízes das plantas elas favorecem com que a água ela infiltre e abasteça os lençóis subterrâneos, né? Que são muito importantes, né? As nascentes. Então, se você retira a vegetação, certo? Você também está diminuindo a capacidade do solo de absorver água. Então, essa água, ao invés de infiltrar, ela vai escoar, certo? Então, isso compromete o abastecimento das reservas de água subterrânea e, consequentemente, a questão dos cursos de água, ok? Prosseguindo aqui, pessoal, tendo em vista essas ameaças, né, e a degradação do meio natural como um todo, foram criadas políticas e práticas de preservação, certo? Então, elas foram criadas justamente com o objetivo de garantir a conservação da vegetação natural e a biodiversidade como um todo. Então, elas servem tanto para aplicação, como também para a fiscalização de leis ambientais. E também atuam na criação de áreas protegidas e na conscientização das pessoas com relação à importância de conservá-las, certo? Aqui no Brasil, os órgãos responsáveis, né,
por aplicar e fiscalizar as leis ambientais são dois: o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA, e o Ministério do Meio Ambiente, que é o MMA, certo? Essa legislação ambiental, né, ela cria unidades de conservações, que são o quê? Áreas que são protegidas por lei, né, para que essas áreas elas fiquem protegidas e assim diminua o grau de devastação dos recursos naturais. Então, a legislação ambiental brasileira, ela trata de temas como a fauna, né, ou seja, os animais, a flora, as plantas, a água, a educação ambiental, a educação voltada para a conscientização das pessoas sobre a importância desses recursos e também institui essas unidades de conservação, certo? Que são áreas onde esses recursos eles ficam protegidos. Existem duas formas, né? Quer dizer, duas classificações de unidades de conservação, ok? Existem aquelas de uso sustentável e a de proteção integral. As unidades de conservação como um todo, né, elas têm o objetivo de quê? De conservar os recursos ambientais. Só que na de uso sustentável, gente, é permitido o desenvolvimento de atividades econômicas desde que essa atividade ela não degrade o meio ambiente, como, por exemplo, as reservas extrativistas. Então, se extrai somente os frutos, mas não degrada, né, não causa uma degradação tão grande ao meio natural. E existem também as de proteção integral, onde não é permitida o desenvolvimento de atividades econômicas, somente pesquisa, recreação e práticas de educação ambiental, certo? Gente, no que se trata nessa questão do desmatamento, é importante falar um pouco sobre a certificação florestal. O que é isso, gente? A certificação florestal é um processo em que as empresas elas garantem que os seus produtos são provenientes de quê? De áreas que podem ser desmatadas, certo? Então, eles seguem um padrão de qualidade e sustentabilidade. Existem certas áreas que elas podem ser desmatadas, ou seja, que a vegetação ela pode ser retirada, que são justamente áreas reflorestadas, certo? Já as áreas nativas, de vegetação nativa, elas não podem ser desmatadas. Então, essa madeira que vem dessas áreas, né, em que há permissão do desmatamento, ela recebe um selo, certo? Um selo que é chamado de selo que é chamado de certificação florestal, que é justamente esse que está aparecendo aí. Então, essa madeira veio de uma floresta com permissão para o corte e a venda da madeira. Então, quando você vê justamente esse selo impresso em algum local, você já sabe que está relacionado à certificação florestal. Prosseguindo aqui, gente, para finalizar, é importante falar também sobre uma prática que vem ganhando destaque nos últimos tempos e que é muito importante justamente dentro desse contexto de sustentabilidade, de atividades econômicas que visam degradar menos o meio ambiente. Então, o ecoturismo, né, é uma atividade turística, é um ramo do turismo que associa a conservação da natureza com o desenvolvimento econômico das populações locais. Por quê? São práticas realizadas no meio natural que visam somente contemplar a natureza, certo? E conforme você vai fazer turismo em algum local, você vai gerar, movimentar a economia daquele local, porque você precisa consumir alguma coisa. Então, de certo modo, você está realizando alguma compra, né? E movimentando a economia, gerando o quê? Renda para aquelas populações locais que se beneficiam dessa atividade. Então, é uma atividade importante, né? Porque concilia o quê? Atividades econômicas com a geração de riqueza com a conservação da natureza, certo? Então, é sempre importante a gente refletir sobre o que? Boas práticas no combate ao desmatamento. Então, é bom a gente ter a consciência, né, e buscar sempre, por mínimas que sejam as ações, tentar combater o desmatamento, porque assim a gente garante a conservação da vegetação, né, e usufruto desse patrimônio pelas futuras gerações. Então, por hoje, gente, nossa aula vai ficando por aqui, certo? Até o nosso próximo encontro.